Olá, queridos estudantes da mediação tecnológica. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Luciano. Pessoal, olha só, galerinha do primeiro ano, fiquem ligados porque a gente já está se encaminhando para o final da unidade 2. Então, nós já estamos nas últimas aulas da nossa unidade. Então, preste atenção, fique ligado aí. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos trabalhar ainda dentro do pensamento medieval. Só que hoje nós vamos tratar agora sobre a filosofia árabe. Professor, filosofia árabe? Sim, filosofia árabe. Vamos abordar o pensamento dos filósofos árabes, como que se desenvolveu a filosofia árabe. Em qual contexto histórico, em qual cenário, de que forma, então a gente vai dar uma pincelada na aula de hoje. Sabendo, pessoal, as aulas que a gente aborda com vocês, elas são imensas, vastas, tem muitos assuntos, muitas coisas para serem relatadas. E a gente não consegue relatar tudo em uma única aula, mas a gente procura sempre trazer algo que desperte o interesse de vocês. Então vamos lá para a nossa aula. Olha só, a aula de hoje, como a gente vê, a filosofia árabe já é a aula 20.1, pessoal. Então, essa aula ela está dividida em 4 momentos. A herança grega no Ocidente cristão, a contribuição árabe e iremos ver o pensamento dos filósofos árabes Avicena e Averroes. Habilidades para a nossa aula: analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vista à compreensão e à crítica de ideias filosóficas e processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Além disso, a próxima habilidade: elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de natureza qualitativa e natureza quantitativa. Então vamos lá adentrar na filosofia árabe, no pensamento árabe. Pessoal, como eu já falei no início, o contexto histórico da filosofia árabe ainda é a Idade Média. Tudo aquilo que a gente viu lá na aula passada vai ser dado continuidade aqui, só que numa outra perspectiva, num outro cenário histórico. Porque agora a gente vai se locar para uma outra região, vamos se deslocar para uma outra região ou um outro horizonte, uma outra forma de pensar a vida, da qual essa nova forma de pensar a vida humana, seguindo os princípios do cristianismo e da filosofia, ela vai estar inserida também, só que numa nova roupagem. Vamos lá, então? A herança grega no Ocidente cristão. Então, quando a gente fala a herança grega, é aquilo que ficou do pensamento dos filósofos antigos. Então, com a queda do Império Romano do Ocidente em 476 e a implantação do modo de produção feudal, a cultura greco-romana ela quase desapareceu. No entanto, a herança cultural grega ela foi preservada nos mosteiros pelos monges. Naquela época, essas pessoas eram os únicos letrados em um mundo onde a maioria não sabia ler. Naquela época era comum quase que todas as pessoas no mundo inteiro serem analfabetas. As pessoas naquela época, em sua grande maioria, quando eu digo em sua grande maioria, é em sua grande maioria mesmo, pessoal. As pessoas não sabiam ler e nem escrever. Então, as únicas pessoas que tinham noção da leitura e da escrita eram os padres, eram os monges da igreja. Então, naquela época, pouquíssimas pessoas fora do meio religioso sabiam ler e escrever.
porque o analfabetismo predominava quase no mundo inteiro. Certinho? Continuando. Então, olha só. Na Idade Média, reis, militares, nobres e vassalos eram, em sua grande maioria, analfabetos. Então, quando a gente vê, por exemplo, em filmes, reis, militares, pessoas da alta corte, pode ser filmes, pode ser novelas, ou o que quer que seja, e que o rei lá sabe ler, sabe escrever, era um ou outro que sabia isso, pessoal, não eram todos. Porque naquela época, se vocês analisarem, sempre tem alguém que o rei fica falando lá, anota isso, 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 eu quero que seja estabelecido isso, isso, isso. Porque ele falava e o outro, o escrivão da época, ele escrevia tudo isso. Porque o rei, os nobres, em sua grande maioria, eles não sabiam nem ler e nem escrever. Então, eram poucos os que dentro da corte sabiam ler e escrever, fora os padres, os religiosos, os monges. Então, a leitura e a escrita era direcionada sempre a essas pessoas voltadas para o meio religioso, que eles aprendiam a ler, eles aprendiam a escrever, até porque a língua oficial da igreja era o latim. A missa toda era rezada em latim, tudo era proferido em latim. Então eles tinham que saber ler e escrever e aprendiam também o latim. Certinho? Vamos continuar então? Ok, olha só pessoal. Enquanto o cristianismo se espalhava pela Europa e se firmava, abolindo os últimos bastiões do paganismo, o termo bastião, pessoal, no caso aqui, significa, dentro do contexto geral, bastião quer dizer uma fortificação, um baluarte, uma fortificação, ou seja, no caso, os últimos bastiões aqui seriam aquelas últimas pessoas que ainda defendiam o paganismo. Então, dentro desse contexto histórico que o cristianismo se espalhava e se firmava, uma outra cultura, ela florescia em terras do Oriente Médio e do Mediterrâneo, da qual viria o renascimento da filosofia no Ocidente, que era a cultura muçulmana. À medida que as obras de Platão e Aristóteles eram traduzidas, como a gente viu lá, que eu acabei de falar, por exemplo, a língua oficial da igreja era o latim. Toda a escrita da igreja, elas eram em latim. Então, os padres rezavam em latim, a missa, todas as orações eram em latim. Então, as obras de Platão e Aristóteles, elas eram escritas no grego. E naquela época, elas estavam sendo traduzidas para a língua oficial da igreja, que era o latim também. Então, dentro desse contexto, até essas obras de Platão e Aristóteles, elas foram traduzidas, mas ao mesmo tempo, como a gente pode ver no texto, foi preservada a concepção de uma ciência greco-latina, ou seja, por mais que houvesse a tradução, eles não modificavam o sentido de todas as obras filosóficas. Eles mantinham todo o sentido, por mais que estivesse havendo a tradução delas de uma língua para outra. Certinho? Continuando então. Como o saber filosófico, ele subordinava-se a critérios religiosos, diversos teólogos adaptaram o pensamento antigo filosófico à fé cristã. Isso eu falei na aula passada, se eu não me engano. Então, além de Platão e Aristóteles, a ciência medieval pouco aproveitou da herança helenística de Alexandria, bem como das pesquisas dos árabes. Mas vamos ver nesse momento a contribuição árabe. Por mais que lá a Igreja Católica pouco tenha aproveitado, mas houve a contribuição árabe para a filosofia e para os ensinamentos religiosos dentro do pensamento
religioso deles. Então, olha só, os árabes exerceram longa e fecunda influência no continente europeu. A expansão árabe, marcada pelo islamismo, que foi fundada por Maomé, teve início ali no século VII. Ocorreu essa expansão árabe, ela ocorreu em diversas regiões do Oriente Médio e depois por todo o norte da África, alcançando, naquela época, Portugal e Espanha no início do século VIII. Então, o pensamento árabe, ele começou, assim como o cristianismo, o pensamento árabe, ele começou a ser difundido também por outros povos, por outras regiões, alcançando horizontes que até então não se havia chegado. Ali, do século XI até o século XV, os reis cristãos do norte da Península Ibérica pressionaram pouco a pouco os invasores até expulsá-lo de seu último reduto, o Reino de Granada, em 1492. Então, tudo isso fez com que essa expansão árabe, todo esse contexto histórico, fosse sendo ampliado. Então, o renascimento cultural árabe iniciou-se no século VIII, em Bagdá. Então, a gente acabou de ver que a expansão, só que o renascimento cultural árabe, ele se deu aqui, ó, na cidade de Bagdá, por volta do século VIII. No entanto, esse movimento, ele intensificou-se no século seguinte, com a criação da Casa da Sabedoria, que é um centro de estudo que agregou um corpo de sábios e tradutores de obras científicas, obras essas vindas da China, da Índia, de Alexandria e da Grécia clássica. Então, tudo isso foi sendo atrelado a esse centro de estudos. Pessoal, vocês têm uma ideia da mudança que está acontecendo no mundo naquela época? Tanto aquilo que a gente já viu lá da filosofia antiga, com os filósofos pré-socráticos. Depois que viemos para o período ali do Sócrates, Platão e Aristóteles, o período clássico. Aí a gente depois analisamos o contexto do helenismo. Então, tudo isso, todas essas modificações que foram acontecendo na sociedade, foram criando novos ideais, novos estilos de vida. Aí depois entra o período medieval, a patrística, a escolástica. Então, tudo isso, todas essas mudanças que estão acontecendo no mundo. Agora também temos a filosofia árabe. O pensamento dos filósofos gregos está adentrando no ambiente árabe. Então, tudo isso faz com que surgisse uma nova sociedade com um pensamento totalmente diferente. E isso faz com que o mundo ele vai passando por uma transformação. É um processo lento, mas ao mesmo tempo um processo radical que vai mudando profundamente a vida das pessoas. As pessoas estão tendo suas vidas totalmente modificadas e elas começam a compreender todos esses conceitos, todas essas modificações, e isso faz com que houvesse novas características para o estilo de vida da sociedade. Então, vamos voltar para o texto para analisar outros pontos. Então, olha só. Além de traduzirem as obras de Platão e Aristóteles, e Plotino era um outro filósofo, os árabes criaram observatórios astronômicos e intensificaram estudos de óptica, geografia, geologia e meteorologia. Olha só o avanço na pesquisa científica que está acontecendo aqui. Além de traduzirem as obras de Platão e Aristóteles e Plotino, eles criaram observatórios astronômicos
intensificaram estudos de óptica, geografia, geologia e meteorologia. Ou seja, a ciência ela está se expandindo também no mundo árabe. Então, tudo isso está mudando o pensamento científico, o pensamento filosófico, o pensamento universal. Na astronomia, por exemplo, os árabes eles aperfeiçoaram os métodos trigonométricos para o cálculo das órbitas dos planetas, chegando a desenvolver o conceito do seno. São eles os introdutores no Ocidente dos algarismos arábicos e os criadores da álgebra, aquilo que vocês estudam na física, na matemática. Então, tudo isso, muitos desses ensinamentos que vocês estudam hoje, se dá graças a esses carinhas aqui, a esses árabes que lá atrás começaram a mudar o pensamento científico. E olha só, na medicina, divulgaram as obras de Hipócrates, de Cóis e Galeno, além de realizarem um trabalho original de organização de seus conhecimentos. Então, eles estruturaram e aperfeiçoaram ainda mais a medicina. Dentro da alquimia, aquilo que vocês estudam na química, os árabes sistematizaram os fatos. Houve a sistematização de fatos observados durante várias gerações e de trabalhos de observação e experiências. Eles aceleraram a passagem do ocultismo para o estudo racional e cuidadoso de minerais e metais. Por exemplo, pessoal, vamos pensar aqui esse conceito, a aceleração, a passagem do ocultismo para o estudo racional. É aquilo que a gente está vendo. O que antes a ciência, entre aspas, atribuía todas aquelas mudanças aos deuses, todos, por exemplo, em povos antigos, por uma dor de cabeça, vamos pensar uma dor de cabeça, se sabia quais eram as ervas utilizadas para aliviar a dor de cabeça ou para uma doença. Eles sabiam as ervas, conheciam as ervas, só que não conheciam quais eram os elementos químicos que estavam presentes naquele medicamento. Então, aquilo eles atribuíam como uma forma assim de que eles tinham uma fórmula, era uma fórmula mágica, que desenvolveram uma fórmula mágica, só que agora esse ocultismo que era atribuído aos deuses, a uma sabedoria divina que revelou aquele guru, aquela receita, agora não, eles começam a investigar quais são os elementos químicos que existem naquele medicamento, naquelas ervas que são utilizadas para a fabricação de remédios. Então, temos aqui a passagem do ocultismo, que era um elemento sobrenatural, que os deuses revelaram a alguém que aquele medicamento era ideal para combater certas doenças. Agora não, temos o estudo, o pensamento racional, que vai determinar aqui, por exemplo, nessa folha aqui, que ela é utilizada para dor de cabeça, temos essas propriedades químicas, temos esses elementos. Então, quer dizer que o elemento X combinado com o elemento Y vai proporcionar que tal efeito seja determinante para acabar com a dor de cabeça. Então, agora temos o estudo racional dos minerais e dos metais que estão presentes na vida do ser humano. Então, o homem começa, dentro da alquimia, começa a conhecer as coisas, a perceber que aquilo não é exatamente uma divindade, uma experiência divina. Agora, isso é uma experiência racional. O homem começa a ter domínio da ciência, começa a perceber que existem elementos químicos presentes na natureza, presente em tudo, sais minerais, existem isso, existem aquilo. Então, a alquimia, ela começa a se expandir. E
e é da alquimia que nós teremos a química, pessoal. Aquilo que vocês estudam com os professores, o professor Almeida e a professora Sabrina, é o surgimento da química daí, a partir da alquimia no período medieval, certinho? Vamos continuar então para analisar outros fatos? Vamos lá? Olha só. Vamos agora adentrar propriamente na filosofia árabe. A gente contextualizou todo aquele momento histórico. E agora filósofos como Al-Farabi, Avicena e Averroes trabalharam largamente com elementos, olha só, esses filósofos, Al-Farabi, Avicena e Averroes, eles trabalharam largamente com elementos da filosofia grega, pensando-os, esses elementos da filosofia grega, a partir de uma visão islâmica. No entanto, eles guardaram a originalidade e a liberdade de pensamento. Eles mantiveram toda aquela visão grega, só que deram a elas uma visão islâmica. Da mesma forma que a gente viu sobre a patrística e a escolástica, que o pensamento dos filósofos antigos foi dado a esses pensadores uma visão cristã, os filósofos tiveram os seus pensamentos cristianizados, a filosofia árabe passou pelo mesmo processo. Ela pega as obras gregas que haviam na época, que eram fortemente influenciadoras, exemplo, Platão e Aristóteles, e deram a essas obras uma visão islâmica, condizente com a sua realidade, com o seu pensamento, com o seu estilo de vida, só que eles mantiveram a originalidade e a liberdade de pensamento. Certinho? Vamos lá então, continuando. Vamos lá para o pensamento de Avicena. Esse era o nome dele aqui, ó. Vamos tentar ver se vai dar certo. Abu Ali Hussein Ibn Abdallah Ibn Sina, mas conhecido como Avicena. É bem melhor, não é, pessoal? Ele nasceu em Afshana, atual Uzbequistão, ali em 980, e faleceu em Ramadã, no Irã, em 1037. Avicena foi leitor de Aristóteles, mas também ele incorporou em sua filosofia elementos neoplatônicos, elementos lá do pensamento de Platão. E para Avicena, o universo ele é dividido em três partes: mundo terrestre, mundo celeste e Deus. Por exemplo, lembram-se lá em Platão, o mundo sensível e o mundo inteligível, da qual na Idade Média, Santo Agostinho também vai dizer lá, por exemplo, que o mundo sensível de Platão é o mundo terreno e o mundo inteligível é o reino de Deus. Aqui, Avicena também ele incorpora tudo isso para a sua filosofia. Só que ele vai dizer que o universo ele é dividido em três partes. O mundo terrestre, vou sair um pouquinho aqui da frente, vou vir para cá. Olha só, saiu muito. Temos o mundo terrestre, o mundo celeste e Deus. Então temos essas três divisões no pensamento de Avicena em relação ao universo. Então vamos voltar para o texto para a gente analisar outros fatores do pensamento dele. Temos o seguinte, olha só. O que é o mundo terrestre no pensamento dele? Era feito de objetos materiais. O mundo terrestre era feito de objetos materiais, podendo ser conhecido pelos nossos sentidos. Olha só, o mundo terrestre é um mundo material que pode ser observado a partir dos nossos sentidos. Entretanto, o mundo celeste era alcançado somente pela inteligência e era permeado de formas imateriais. Ou seja, enquanto aqui temos elementos materiais, aqui os elementos são imateriais. E que Avicena chama isso de anjos e espíritos.
esses elementos imateriais ele chama de anjos e espíritos. E Deus ele vai dizer que é pura essência. Deus é o ser necessário, é o primeiro motor imóvel da qual Aristóteles fala. Que Aristóteles diz, o motor imóvel move todo o universo, mas não move a si mesmo, porque ele é imóvel, ele não tem movimento, ou seja, não tem nem início e nem fim. O motor imóvel para Aristóteles é eterno. E Avicena vai dizer que o motor imóvel que Aristóteles apresenta, o mundo sensível e o mundo inteligível que Platão apresenta, nada mais é do que traduzidos o mundo terrestre, o mundo celeste e Deus. Então ele incorporou nesses três pensamentos aqui, ele incorporou nesses três conceitos o pensamento de Platão, mundo sensível e mundo inteligível, e o pensamento de Aristóteles do motor imóvel, ok? Vamos lá então, continuando. Pessoal, dando continuidade ao pensamento de Avicena, temos aqui um outro fator importante que podemos destacar, é no campo da medicina. Ele teve um trabalho que ele desenvolveu chamado o Cânone da Medicina. E esse material produzido por ele foi utilizado como manual de medicina nas universidades da Europa e também no mundo islâmico, até ali no início do período moderno. Então foi algo produzido por ele, um cânone de medicina, da qual isso foi utilizado por um bom tempo e em várias partes do mundo. Olha só, como filósofo, a principal obra feita por ele é A Cura, que teve um impacto decisivo sobre a escolástica europeia, especialmente sobre Tomás de Aquino. Então, olha só, vejam aqui comigo. Nós estamos falando da filosofia árabe, Avicena. E o pensamento de Avicena vai impactar quem? Santo Tomás de Aquino, que a gente acabou de ver na aula passada. Então, o pensamento de Avicena também chega aos conhecimentos. Olha só, Avicena é um filósofo árabe, ele escreve para o seu mundo islâmico, a filosofia dele é voltada para o mundo islâmico. Dentro desse contexto, as obras de Platão e Aristóteles também foram traduzidas para o mundo islâmico, só que com todas aquelas características dentro do islamismo. E o pensamento de Avicena acaba influenciando também a filosofia de Santo Tomás de Aquino. Olha, percebam a importância do pensamento de Avicena, que vai impactar um filósofo diga-se de passagem, cristão. Não islâmico, mas cristão. Santo Agostinho era um filósofo cristão. Então, a filosofia de Avicena impacta o pensamento de Santo Tomás de Aquino, ok? Continuando então, vamos lá? Olha só, a filosofia de Avicena é uma tentativa de construir um sistema coerente e abrangente, que esteja de acordo com as exigências religiosas da cultura muçulmana. Isso que eu acabei de falar. Mesmo que ele tenha a sua filosofia, a filosofia dele, ela está de acordo com todas as exigências religiosas da sua própria cultura. Como tal, Avicena pode ser considerado o primeiro grande filósofo islâmico. Seu trabalho é frequentemente visto como parte integrante das tradições aristotélicas e neoplatônicas. Isso não quer dizer que a filosofia árabe ela não é aceita. Ela foi muito bem aceita em todas as épocas da filosofia. E um princípio favorito de Avicena é que um princípio favorito de Avicena que é citado não só por Averroes, mas também pelos escolásticos, em especial Santo Alberto Magno, era o seguinte: Avicena dizia: a universalidade das nossas ideias é o resultado
da atividade da própria mente. Ou seja, um conhecimento universal, temos um conhecimento universal, mas ele é a atividade de uma mente. Ou seja, uma mente pensou tal coisa, fundamentou aquele conhecimento e fez com que aquele conhecimento se tornasse uma verdade universal. Ou seja, válido para todos. É que nem o pensamento, por exemplo, de Platão e Aristóteles. Surgiu de uma mente e se tornou um conhecimento universal, ou seja, válido para todas as pessoas no mundo inteiro e para todas as épocas. Então, Avicena, ele pensou dessa forma. A universalidade das ideias é resultado da atividade da própria mente humana, ou seja, às vezes de uma única pessoa, de um grupo, surge daí um pensamento que vem a se tornar universal. Certinho? Continuando então, voltando ao texto. Então, este é um princípio a ser entendido no sentido realista e não meramente nominalista, porque naquela época, havia uma discussão entre o real, as coisas reais e os nomes que eram dados às coisas. Então, se vocês quiserem até procurar depois essa discussão sobre o nominalismo, o que é o nome? O nome determina o objeto em si. O nome é o nome atribuído a um objeto e o objeto é algo real. Então existe essa discussão, houve essa discussão naquela época, chamada nominalismo. Para Avicena, o significado é que, embora existam diferenças e semelhanças entre as coisas, independentemente da mente que os pensa, a constituição formal de coisas no campo da individualidade, universalidade genérica, universalidade específica e assim por diante, é trabalho da mente. A mente humana pensa coisas reais. Então, a mente humana, ela é um pensamento que se dá a partir de trabalhos reais, a partir de objetos reais. Agora vamos ver o pensamento do filósofo Averroes. Nasceu em Córdoba e viveu em Sevilha, no Marrocos. Averroes era médico, astrônomo e filósofo. Conservou sempre a mente aberta na discussão dos embates entre fé e razão, filosofia e teologia, só que a teologia, no caso, dentro dos princípios do islamismo. Averroes foi um respeitado comentarista do pensamento de Aristóteles, permitindo que os teólogos do Ocidente cristão entrassem em contato com sua obra. Olha só, os filósofos cristãos entraram também em contato com a sua obra. A mesma coisa que aconteceu com Avicena está acontecendo também com Averroes. Averroes, ele tentou separar fé e razão, para que a razão tivesse uma certa autonomia em relação à fé. A gente viu lá na Idade Média que fé e razão estavam juntas, só que a fé, ela era superior à razão. Agora, Averroes está tentando separar esses conceitos para que a razão ela tivesse uma certa autonomia, para que a filosofia ela tivesse a sua autonomia e que nem tudo fosse atribuído a Deus, mas que a filosofia, por sua vez, ela fosse autônoma, pudesse investigar as coisas fora da realidade do campo teológico. E ele chegou a formular a tese de que existiam duas espécies de verdade. Uma verdade era religiosa e a outra verdade era uma verdade filosófica. A religiosa dizia que Deus criou o mundo a partir do nada. E a filosófica dizia que o mundo é coeterno com Deus. Então, dentro desse conceito, a filosofia ela poderia investigar todo esse conceito, dando a ela uma certa autonomia.
O averroísmo adquiriu adeptos na Universidade de Paris, mas seus seguidores foram duramente criticados devido a divergências de interpretações, sobretudo do ponto de vista religioso. Então, aqueles que seguiam essa linha de pensamento de Averroes, eles trouxeram esse pensamento para as universidades, mas houve algumas má interpretações. Como diz o professor José Silveira da Costa, ele fala o seguinte: os seguidores de Averroes, com exceção de São Tomás de Aquino, demonstraram claramente uma mentalidade aberta em relação a uma ciência laica, ciência essa não mais atrelada à igreja, e a uma sociedade civil separada da igreja. Dentro da Idade Média, a sociedade civil ela estava atrelada aos princípios do cristianismo, o que caracteriza a postura fundamental do Renascimento, ou seja, esse pensamento aqui que a gente está vendo aqui já é indícios daquilo que vai ser o Renascimento, uma sociedade laica em que a igreja não tem tanta força e uma ciência laica que as investigações científicas não mais levam a Deus, mas a um novo conceito, a uma nova resposta fora dos padrões estabelecidos pela Idade Média. A cultura árabe, ela exerceu indiscutível influência no desenvolvimento da ciência, inclusive no Ocidente, entre os séculos 8 e 12. Depois disso, a tensão que sempre existira entre o pensamento racional e fé religiosa acabou perdendo para esta última, ou seja, para a fé religiosa, o que prejudicaria a pesquisa científica independente, provocando uma retratação valiosa da contribuição árabe. Então, todos esses conceitos eles começaram a ser analisados naquela época. Até que ponto o pensamento racional ele pode estar se distanciando do pensamento religioso e até que ponto a ciência ela pode estar investigando cientificamente as coisas sem que para isso as respostas estejam atreladas a Deus. Pessoal, então todos esses conceitos que a gente está analisando aqui dizem respeito ao pensamento medieval, só que agora dentro da cultura árabe, dentro da cultura islâmica. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E olha só, não saia daí que a aula continua. Temos ainda a nossa revisão, ok? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.